Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Hoje eu tô aqui de volta, né, no horário diferente, né, como a vida nos permite, para poder trazer um vídeo aqui pro canal, né? Hoje não, na verdade agora, à noite eu tava refletindo sobre algo e quis vir aqui compartilhar com vocês, né? Então, se você é o primeiro vídeo desse canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline e nesse canal a gente fala de Bíblias, testemunhos, reflexões sobre vida e sobre pessoas, né? Porque estamos vivos e somos pessoas, né? Eu sou uma pessoa e você é uma pessoa também. Então, eu estava refletindo agora, né, à noite, sobre a questão das orações que nós fazemos, né? Para Deus e sobre nem sempre Deus atender as nossas orações da maneira como a gente esperava, né? Porque a gente é limitado, né? E a gente quer condicionar Deus à nossa limitação, né? Quando na verdade a gente não consegue limitar Deus, né? A, o poder de Deus, a mente de Deus é ilimitada, incomparável. E às vezes a gente quer condicionar Deus ao nosso tempo, a gente quer condicionar Deus ao nosso espaço, a gente quer condicionar Deus aos nossos bens materiais, e Deus ele não pode ser condicionado, né? A ação de Deus não está condicionada a gente, né? Nós é que temos que, pela fé, tentar alcançar minimamente o trabalhar de Deus, que é incomparável, que é ilimitado, que é, né? Tudo aquilo que a gente não consegue definir com palavras, né? Aqui nessa terra, porque aqui nós somos limitados. Então, estava me lembrando de um fato que aconteceu na minha vida que reflete muito isso que eu tô falando sobre a questão da gente orar. E como eu sempre falo nos vídeos aqui no canal, o trabalhar de Deus, ele supera aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa. Aquilo de tão maravilhoso que a gente pensa, o agir de Deus ainda supera infinitamente mais do que aquilo que a gente consegue imaginar, né? E eu tava me lembrando, né, do parto do meu primeiro filho, né? São pessoas novas que costumam assistir os vídeos daqui do canal. Então, se você ainda não sabe, eu vou repetir de novo. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho o Pedro de 10 anos, mais velho. Tenho o Tavinho que vai fazer 8 e tenho a Maria de 1 ano e 3 meses, né? Eu tô falando no caso do parto do Pedro, que é o meu mais velho. Eu me lembro que eu pensava muito assim, ter o parto normal, né, do meu primeiro filho, porque eu me inspirava muito na minha mãe. A minha mãe, ela teve vários filhos de parto normal. Então, na minha cabecinha miúda, né, isso também era genético. Parto era uma coisa genética. Então, eu pensava assim, não, poxa, minha mãe teve não sei quantos partos normais e tudo mil maravilhas, entre aspas, né, porque é um parto que dói, mas a recuperação é mais tranquila, né. Então eu acabava trazendo isso para mim também e eu tinha certeza que eu ia ter um parto normal. E eu me lembro que quando estava grávida do meu filho Pedro, Deus usou uma pessoa para mim, né? E falou para mim que era que para que eu orasse pelo meu parto. Mas eu continuava super iludida, né? Que ia ter o parto normal e que ia ser tudo mil maravilhas, aquela coisa toda, que se bobear eu já ia chegar no hospital já com o Pedro no braço, que ele ia, né, a dilatação ia ser tão rápida que eu ia ganhar ele em casa no meio do caminho, né? E eu me lembro que a gravidez do Pedro eu passei por muitas dificuldades, mas dessas dificuldades também veio muito amadurecimento. E eu já quero começar esse vídeo falando uma coisa muito interessante que eu concluí esses dias, que as nossas habilidades, elas só são desenvolvidas a partir da necessidade, né? Por exemplo, não vai cozinhar quem tem alguém que cozinhe para ela. Por exemplo, se você tem condição de comer no restaurante todo dia, para que você vai cozinhar? A não ser que você goste, que seja uma coisa que você tenha prazer em fazer. Mas se você não tem prazer em fazer, você não vai cozinhar.
Agora, se um dia seu dinheiro acabar e você tiver que comer, você vai ter que aprender a cozinhar. Então, a necessidade faz com que a gente ganhe habilidade. E é engraçado que às vezes a gente não quer passar necessidade, mas a necessidade faz a gente criar habilidade. Isso é um fato, gente. É igual imunidade. Você só ganha imunidade tendo contato com a doença. Enquanto você não tem contato com a doença, o seu corpo não cria uma memória defensiva para se defender daquela doença outras vezes, né? Que nada mais é do que o sistema da vacina. É levar para você a memória daquele vírus, daquele patógeno, para você criar imunidade contra aquilo ali. Então, aí já começa a primeira lição desse vídeo, né? Que se a gente quer ter habilidade, se a gente quer criar imunidade, se a gente quer ser aperfeiçoado, acho que essa é a palavra, se a gente quer ser aperfeiçoado, a gente precisa viver a necessidade. Porque enquanto você não tiver a necessidade, você não vai sentir a necessidade de criar aquela habilidade, né? Então, eu estava crente em mim que eu ia ter esse parto normal e eu confesso que eu me iludi muito nisso. Eu criei uma expectativa muito grande em cima disso. E já começando também a falar outra lição muito importante. É muito perigoso a gente criar expectativa em coisas que vão ser feitas por humanos. Por exemplo, eu estava criando expectativa em mim, na minha capacidade de ter um parto normal, porque a minha mãe e as mulheres da família da minha mãe tinham facilidade em ter parto normal. E isso é uma coisa muito perigosa, porque a gente não tem o controle de tudo e os humanos que estão à nossa volta também não têm o controle de tudo, né? Ou seja, você confiar em pessoas humanas ou na gente mesmo, que é uma força humana, a gente tem grande chance de se frustrar. Por isso a gente tem que confiar em Deus, nem criar expectativa, porque confiar em Deus não é ter expectativa de que Deus vai fazer. Confiar em Deus é saber que Ele faz e que Ele tem o melhor pra gente. E tá, tudo bem. Passei por alguns perrengues que eu pretendo contar aqui em algum vídeo que eu vou falar sobre violência obstétrica. Mas quando chegou na hora do parto do Pedro, resumidamente, quando eles foram estourar a minha bolsa, saiu uma água escura da minha bolsa, né? Quando começou a escorrer pela minha perna, ele estourou a bolsa, rompeu a bolsa médico e começou a escorrer aquela água escura. Daí ele falou, não, cesárea, a gente vai para cesárea. Eu também só tava com dilatação, tinha passado a noite toda no pré-parto, chegou de manhã, só tava com de dilatação, não tinha dilatado nada, e a água da minha bolsa não tava escura. E quando ele falou cesárea, aquilo ali, parece que meu chão se abriu. Eu falei, gente, cadê meu parto normal? Cadê o parto dos meus sonhos? Cadê o parto que eu achei que ia ser fácil? Cadê o meu parto? E eu não vou contar a história do parto do Pedro, mas eu quero te falar que essa coisa de não ter tido o parto normal do Pedro me frustrou por muito tempo. Sabe o que é de frustrar ao ponto de eu me sentir menos mãe? De eu me sentir menos capaz por causa dessa idealização que eu criei em cima do parto normal? Isso era uma coisa que eu conversava muito com Deus, porque, gente, eu tenho muito hábito de conversar tudo que eu sinto com Deus. Como eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre oração. Oração é conversa. E eu tenho muito hábito de conversar com Deus. E eu questionava muito a Deus sobre isso. Senhor, por que tu não me deu um parto normal? Por que eu tive que passar pela cesárea? Por que eu tive que fazer cesárea? Eu não queria ter feito cesárea. Eu queria o meu parto normal. Era o parto normal que eu queria. E eu guerreava muito com Deus acerca disso. Só que Deus, ele é sábio. Ele, até para responder a gente, ele tem o tempo certo de te responder, porque de repente, se ele te responder antes do tempo, você não vai entender a resposta que ele vai dar. E depois de muito insistir, igual Jacó lá no Vale de Jaboque lutando com o anjo, né? Eu senti fortemente dentro do meu coração aquela voz de Deus falando comigo que eu não tinha tido o parto normal, porque se algum médico me forçasse a fazer o parto normal, o meu filho poderia não ter sobrevivido. Com o estado que estava aquela água, tudo indica que ele já estava entrando em sofrimento fetal. E se algum médico, inconsequente, me forçasse a ter o parto normal, tendo 1 de dilatação, ainda chegar a 10 de dilatação para poder ter o Pedro, meu filho poderia ter nascido um natimorto, como muitas crianças acontece aí, né? Muitas crianças nascem sem vida porque às vezes os médicos não têm essa sabedoria de saber que está na hora de partir para uma cesárea, né? Então,
eu entendi que nem sempre Deus ele vai dar aquilo que a gente quer, mas Deus vai sempre dar aquilo que a gente precisa. E começou a fazer muito sentido para mim a oração do Pai Nosso, quando a gente ora falando, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque seja feita a tua vontade, porque Deus está vendo coisas que você não está vendo e que eu não estou vendo. E às vezes a gente guerreia com Deus, sendo que Deus está vendo coisas que a gente não está vendo, Deus está vendo lá na frente, né? Deus já estava vendo que um parto normal poderia levar a vida do meu filho. Eu com a pressão alta, com a água, minha água da bolsa já escura, daquela forma, indicando que algo já não estava certo. E eu questionando a Deus por causa do parto que eu idealizei. Deus não falou nada comigo, eu idealizei o parto, né? Então, para terminar esse vídeo, para deixar um recado para você, quando você for orar, mesmo que você não queira, porque nem sempre a gente quer a vontade de Deus, às vezes a gente quer a nossa vontade, mas ainda assim, abra mão da tua vontade e entenda, procure entender pelo menos, que a vontade de Deus sempre, sempre será boa, perfeita e agradável. Tá bom, gente? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui numa próxima vez com outro vídeo, tá bom? Tchau!